Paz do Senhor, shalom, shalom, uma boa tarde a você que está entrando, está aqui conosco, a paz, Gamuras, a paz do Senhor, tudo bem? Márcia Ramos, a paz do Senhor, Sônia, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais uma tarde de testemunho, o Glória. Vamos dar alguns minutos aí para as irmãs e irmãos entrarem. Mais um dia que nós ouviremos e testemunharemos, né? Mais um testemunho, aquilo que o Eterno realizou, aquilo que o Senhor fez na vida da nossa irmã Miriam. O Glória. Paz do Senhor. Compartilha essa live, marca aí 3 amigas ou amigos que precisam ouvir esse testemunho, que precisam ser alcançados, edificados pelo testemunho que será testificado, né? Contado aqui nessa tarde. Amém? Então vamos orar. Paz do Senhor. Missionária Ivônia, paz. Iene, é isso? Iene Ramos, a paz do Senhor. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos a essa página do projeto Mulheres com Espada. É um projeto direcionado a mulheres, né? Onde Deus tem trabalhado aí no ministério feminino, onde Deus tem ativado, habilitado e alinhado essas mulheres dentro do exército do Senhor. Amém? Então vamos orar nessa tarde. Deus, louvamos e engrandecemos o teu santo nome nessa tarde, na beleza da tua santidade. Tributamos, Senhor, a honra, a glória e o louvor e toda a adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno. Senhor, nos reunimos aqui através desse canal, em nome de Jesus, para que teu reino venha, para que a tua palavra seja alcançada, que testemunhos, né, venham edificar, resgatar, curar, sarar a nação, as pessoas, Senhor. É o Senhor que levará ao alcance daquele que precisa ouvir, aquele que precisa ser ministrado, aquele que precisa, Senhor, sofrer uma transformação de vida. Senhor, se assenta, Deus, na sua cadeira de mestre, de governo, e nos direcione, fala conosco, Senhor. Destrói e desfaz, Senhor, toda mente cativa, toda mente que está sobre influências e frequências, Senhor, que não vem da tua parte. E que essa live, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu nome. Assim nós cremos. Amém. Graças a Deus. A paz. Paz, pastora Ana Marta, prazer. A paz do Senhor. Doraci, é isso? A paz do Senhor. Iene, a paz. Miriam já está aí. Eu quero nessa tarde deixar uma palavra ao teu coração, né? Algo que o Senhor Eterno falou comigo aqui nessa tarde. Creio que vai falar com você também aí. Tá lá em Lucas 1, verso 28, uma palavra muito conhecida, quando o anjo, né? Anjo Gabriel, enviado pelo Senhor, se apresentou a Maria. Amém? O texto diz assim, a palavra do Senhor: e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E o 35, que diz assim: respondendo-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, e antes santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Então o Senhor está falando comigo e contigo. Haverá visitação do Senhor na tua casa, na tua vida.
O Senhor enviará o anjo Gabriel, ou muitas das vezes o próprio anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, lhe fará visita. Ô glória! E o Senhor te chama de favorecida. Alegra-te. Alegra-te porque o Eterno fará visita. Neste dia, nessa tarde, nessa noite, eu não sei qual o momento que você vai estar assistindo esta live, mas você receberá uma visita do Senhor, do anjo do Senhor na sua casa. Eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem pedido, eu não sei qual tem sido o teu posicionamento diante do Eterno, mas haverá visita dele. Aqueles que creem na visita do Espírito Santo, haverá visita do Senhor. E o Senhor ainda fala: descerá sobre ti o Espírito Santo, que desça nessa tarde sabedoria, entendimento, a presença do Eterno na tua vida, a palavra do Senhor na tua casa, na tua boca. Venha o Espírito Santo sobre a tua vida. Nessa tarde, nós vamos começar com um testemunho. Né? Esta live ela é direcionada para testemunhos. Minha história escreveu Jesus. E hoje nós estamos convidando, né, Miriam, gentileza, que eu não estou conseguindo aqui mandar para você. Não, já foi. Só você aceitar. Ela vai estar testemunhando aquilo que o Eterno, né, escreveu, tem escrito na vida dela. O testemunho dela é muito forte. Nossa, Abre sua câmera, nós não estamos lhe vendo. Pois é, tô tentando. Começou a peleja. Jesus amado, glória eterna. Travou tudo aqui. Para aí. Ela vai estar testemunhando aquilo que o Senhor fez na vida dela, né? Testemunho muito forte. Eu já conheço, né? Não poderia deixar de compartilhar com vocês, porque muitas das vezes as pessoas olham para nós, né, e nos julgam. Deus nos coloca em algumas posições, Deus levanta ministérios, mas a pessoa não conhece a tua história. A pessoa não sabe o caminho que você percorreu para você chegar onde você está hoje. As pessoas não sabem quais foram as suas dores, não sabem como foram as situações, os desertos, né? Os lugares aonde você estava, onde o Eterno se apresentou, aonde Deus te resgatou. Eu preciso que você me mande o convite, tá? Por favor. Então, é muito fácil nós julgarmos as pessoas sem conhecer quem ela é, né? É muito fácil julgar, mas se colocar no lugar da pessoa é totalmente diferente. Então, tem uma fala, né, que as pessoas falem: respeita a minha história. Você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que eu passei, você não sabe por onde, né, os caminhos que eu precisei percorrer para hoje eu estar aqui de pé, para hoje ser uma mulher de referência, para hoje ter um testemunho, né? Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um significado na vida. Nenhum de nós caímos aqui de paraquedas, ou fazemos as coisas porque a gente quer. Não. Foi o Senhor e é o Senhor e será sempre Ele. Conseguiu aí? Estou aguardando você mandar o convite para mim. Tá bom? Manda o convite para mim. Convidar na tela. Tá? Por gentileza. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Entrou? Conseguiu? Miriam? Foi? Foi. Da glória. Conseguiu aí compartilhar? Opa! Paz do Senhor. Miriam Cunha, empreendedora nessa tarde, contando aí o seu testemunho. Minha história escreveu Jesus. O que Jesus escreveu na tua vida, Miriam? Você está com oportunidade. A paz do Senhor a todos e a todas, os que estão e os que ainda vão ver.
Vamos lá, luta, né? Já começou a travar a internet, mas vamos dando glória aí. Bom, eu nasci num berço evangélico, nascida e criada dentro de um berço onde se tinha muitas EBDs, muitas EBFs, colônias de férias direto. Eu vim desse tempo. Aos 12 anos, eu me batizei. Aos 14 anos, eu me desviei da presença do Senhor, porque sofri algumas situações dentro da igreja, não tinha maturidade para entender aquele tempo, aquele momento, me desviei. Mas aí é uma questão que eu sempre carrego comigo. Cuidado com esse tipo de situação, porque enquanto a gente não sabe lidar, né, com os nossos conflitos dentro da igreja, com pessoas, às vezes que aos nossos olhos a gente fala assim, é problemático, vamos botar assim, o diabo ele te abraça o tempo todo. E assim, ele reconhece o teu valor porque ele sabe quem você é no reino, então ele vai investir em você com força. E aos 14 anos eu conheci, né, o outro lado da moeda, o espiritismo. Comecei assim, eu tinha muito receio, né, pelo que eu ouvia da minha avó falar sobre essa situação, mas assim, eu me sentia muito bem, porque eu me sentia acolhida, eu me sentia importante, tudo colocava para eu fazer, e eu ia evoluindo, fui subindo degraus dentro do espiritismo. Eu servi a Satanás 25 anos. Eu cheguei a ser reconhecida como mãe de porco, né? Porque não é de santo, santo só Deus. Então, mãe de porco. Só que eu não quis todo aquele aparato, né? O DK de mãe de santo. Eu recusei. Não quis. Eu falei, não, não vou fazer nada disso. Só que, assim, eu tinha uma importância tão grande lá dentro que quando ele queria falar, ele não chegava para a responsável do barracão para poder falar com ela. Não, ele me chamava, porque eu era a única no lugar que conseguia falar com ele, tete a tete, sem acontecer nada comigo. E eu via como ele era. Eu vou falar para você, diabo não tem rabo, diabo não é feio, não. Ele é bonito. Ah, então não fica nessa que o rabo tem chifre, não, porque ele é bonito. Então não cai nessa. E só que assim, o diabo, ele sabe quem você é no reino, como eu já disse. E ele vai te armando, ele mesmo vai te munindo para você mesmo se autodestruir. Você vai se destruindo. Você vai, dentro da tua vida vai acontecendo situações que você declarou, que você declara que não queria, porque eu sempre falei para Deus, né, mesmo não estando na presença, mas eu falava assim, eu não quero nada dos outros, eu não quero nada de ninguém, eu quero ter a minha vida. Se eu tiver filhos, que eu tenha um marido, eu não quero esse tipo de vida para mim. Só que tudo aquilo que eu falei que eu não queria e muitas outras coisas mais, foi aquilo que eu me tornei. Que o diabo foi fazendo com que eu me tornasse. Por quê? Quando você está servindo a Satanás, princípios não existem para você. Você acha que por mais eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Realmente, você não. Mas a situação que te conduz, a voz que te conduz a fazer as coisas, você começa a fazer situações que ao teu modo de ver, ao teu modo de vida, ao teu princípio que você tinha, você passa a não ter mais. E eu cheguei numa situação da minha vida que em 2015 eu já cansada de lutar porque eu não aguentava mais. Era assim, eu trabalhava, eu sempre trabalhei fora, né? Um dos meus trabalhos era a agiotagem, que eu falo assim, irmãos, cuidado com isso. Tem base bíblica e eu até separei aqui para depois se os irmãos quiserem pesquisar. Está em Êxodo 22, do 25 ao 27. Também tem em Deuteronômio 23, do 19 ao 20.
que tem uma base onde diz que nós não devemos tomar por emprestado. Tem uma base bem boa lá. E no Salmo 91, né, ele diz que para você estar debaixo daquela cobertura que no Salmo 91, né, Deus declara, você precisa estar correto, tá com a sua caminhada correta perante o Senhor, porque senão essa cobertura não funciona. Então que a gente venha se atentar para isso. Mas em 2015, eu aqui desesperada, porque assim, eu trabalhava, ficava um ano no máximo no trabalho, depois ficava desempregada. Eu, como chefe de família, ficava naquele desespero, falando, meu Deus, como é que vai ser? E faz aqui. Aí eu sempre fui uma espírita na época esquisita, porque eu só acendi uma vela quando era muito necessário. Fora isso, o diabo não via meu dinheiro para essas coisas, não. Porque o tamanho da força, do rancor, do ódio que me movia, eu não precisava de vela. Por isso que a gente deve ter muito cuidado com os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos movem o campo espiritual, seja no positivo ou seja no negativo. E em 2015 aqui, eu ajoelhei no meu quintal, porque o espírita tem muito dessa mania, vou conversar com o tempo. Beleza, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque o tempo ele é do Senhor. Eu ajoelhei e falei, Deus, eu queria muito que o Senhor se apresentasse na minha vida como o Deus da minha avó. A minha avó, ela orava de 3 em 3 horas, seja fosse de dia ou fosse de madrugada. Minha avó tinha 2 calos duros, enormes, um em cada joelho. Ela orava por todos os filhos, todos os genros, os netos, bisnetos, nora. Ela lembrava do nome de todo mundo. Minha avó morreu aos 80 anos e ela falava assim, eu posso não ver, mas a minha família consagrada ao Senhor, todos são seus. A minha avó sempre falou isso. E eu comecei a lembrar dos ensinamentos das EBDs, das EBFs, por isso que eu carrego comigo que é muito importante, tá? Mesmo que seu filho não queira, leva ele para a escola dominical, porque a semente, ela é lançada e a palavra não volta vazia. E eu comecei a lembrar de todo esse tempo com a minha avó, e aí eu dobrei meu joelho e falei, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu estou no meu limite, parece que eu estou enxugando gelo, quanto mais eu tento ficar de pé, mais eu caio. Eu olhei para a minha vida ao redor, uma vida totalmente destruída, eu não via mais nada. O dinheiro não me faltava, mas eu posso te dizer, o dinheiro ele não te compra paz, ele não te traz felicidade, porque você não constrói nada em cima da dificuldade de alguém ou de algumas pessoas. Você não sobressai. Deus não abençoa, você não prospera. Mesmo você não estando na presença de Deus ainda. E eu fiz essa oração para Deus. Eu falei assim, eu te peço uma prova. Se você ainda está me ouvindo, se eu ainda tenho direito, condições de falar contigo, eu peço uma prova. Eu vou fazer um concurso público. Não é muito salário, mas eu te peço a prova. Faz com que eu passe nele. E levantei o meu joelho e segui a vida. Esqueci do que eu falei. Me inscrevi num concurso mesmo, que eu estava de olho num concurso em Paracambi. Me inscrevi no concurso e minha nota foi 7,75 ou 7,77, um negócio assim. Só que teve muita gente que gabaritou. Aí eu falei, bom, tá bom, esquenta a cabeça com isso não. Só que o concurso ele era para ser feito em 2015, acabou sendo em 2016. Eu já estava grávida da minha pequenininha, que hoje tem 7 anos. Então, assim, foi muito difícil fazer essa prova. E eu fui com a cara e a coragem, falei, tá na mão de Deus. Só que eu não estava na presença ainda. E a gravidez dessa minha pequenininha foi muito difícil, foram muitos altos e baixos. E todo mundo falava que eu ia morrer.
e que também ela não ia sobreviver. Tanto que a minha filha nasceu de 7 meses e pouco. Minha filha não chegou nem a completar os 8 meses, porque ela era para nascer finalzinho de janeiro até a primeira quinzena de fevereiro. Ela nasceu 25 de dezembro, Natal, 2h17 da tarde, foi o dia que Joana nasceu. Né? Eu pedi ao Senhor também, eu falei, Senhor, eu gostaria de ter um motivo para comemorar o Natal, porque eu não tenho motivo, eu não tenho família, eu não tenho nada, então eu gostaria de ter um motivo, e Deus me deu a vida da Joana. Naquele dia, Deus se apresentou de novo. E em 2017, eu reconheci a Cristo. Em final de julho de 2017, a Joana tinha acabado de completar 25 de julho, mas a data exata, de 2017, eu reconheci a Cristo. Só que eu achava que levantei a mão, estava beleza. Deus me aceitou, vai ficar tudo bem. Não, amada, aí que você se engana. Aí que Deus começa a te alinhar. No final de 2017, eu perdi o emprego, meu chefe me mandou embora e eu estava com o MEI aberto, não sabia, então só peguei a primeira parcela do auxílio-desemprego e as 4 últimas parcelas não consegui pegar. Entrei em desespero, porque não tinha parente, não tinha ninguém. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? A minha maior fonte de renda, quando eu levantei a mão para Cristo, que eu cheguei em casa, ele falou assim, acabou o teu tempo de agiotagem. Aí eu não entendi. Deus me trouxe a passagem de Deuteronômio. E eu não entendia nada da Bíblia, eu não sabia de livro, onde era, onde começava, onde terminava, mas Deus me deu exatamente direitinho. Eu fui lá, Deus falou, agora começa eu e você. Sendo que mesmo eu ouvindo a voz de Deus, porque no Espiritismo o diabo ele vai usar aquilo que Deus te deu. Então eu sempre tive visão aberta, audição aberta e cheiro. Eu sempre senti. O diabo ele sempre vai usar, ele vai copiar as coisas de Deus, porque o diabo ele não tem poder, ele não tem capacidade, tá, de criar nada, ele só copia. Então, tudo aquilo que tem no barracão, que é feito, é copiado. Só que eu não sabia. Então, eu achava que a voz que eu ouvia quando eu levantei a mão não era de Deus, que era o diabo falando na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço para tirar essa voz da minha cabeça? A voz não para de falar, como é que eu vou tirar isso? Eu não quero ficar assim, não, eu vou ficar maluca. E aos poucos, Deus foi falando comigo, me sinalizando que não era o diabo, que era ele. Só que eu sempre fui temente, porque mesmo no espiritismo, chegou uma época na minha vida, quando o diabo ele sabe quem você é no reino, ele vai tentar dar a última cartada. Então você tem que estar sempre ligado. E assim, Deus, ele faz tudo perfeito. Porque chegou um tempo da minha vida que ele chegou para mim e falou assim: você quer ter tudo, você quer ter um casamento perfeito, quer ter uma casa maravilhosa, você quer ter uma conta bancária infinita, você quer andar nos melhores lugares, quer viajar, quer dar os melhores lugares para os teus filhos? Aí eu não respondi nada. Eu falei, e aí? Aí ele, é só você me entregar a tua alma. A tua alma. Aí eu falei assim, não, de jeito nenhum. Eu não sei se eu ainda tenho essa oportunidade, mas a minha alma, ela já tem dono. E aí, quando eu falei isso, porque quando eu disse que tinha dono, representava o Senhor, né? Ele se enfureceu. Aí veio, né, querer se jogar para cima da minha filha, no caso, que Joana também já era nascida. Eu falei assim, não tem problema, porque se Deus tirar a minha filha agora, nesse momento, ela vai estar bem aberta. Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o problema vai ser eu, que eu vou para o inferno direto e não vou ter a oportunidade de nada. E aí quando eu comecei a falar de Deus,
dentro do barracão as luzes começaram a acender e a apagar sozinhas. Foi tipo aquele vento de luz, fazia para trás e fazia para frente. E para de falar isso aqui. Eu falei, ué, mas tu não trabalha com a Bíblia aberta, cara. Tu não diz que tu vem de Deus, qual é o problema de falar dele? E assim eu fui expulsa do barracão. Expulsa do barracão. Aí reconheci, né, a Deus logo depois, comecei a trajetória. E nessa trajetória com o Senhor, quando eu saí da agiotagem, as coisas apertaram muito. Muito de uma maneira que eu assim, eu falei, o que eu vou fazer agora? E a voz que falava comigo falava assim, ora. Aí eu, como é que faz isso? Eu não sei. Como é que ora? Como é que faz esse negócio? Eu não sei. Aí eu comecei, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu só sabia esse. Até o Pai Nosso deu um branco na minha mente. Eu não lembrava do Pai Nosso, porque a minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe ajoelhava de um lado da cama, eu ajoelhava do outro, e minha mãe falava assim: vamos orar o Salmo 23 e o Salmo 91. E eu cresci debaixo disso. E aí, ora, tá, ora. Aí eu comecei a orar assim. Aí, conforme eu comecei devagarzinho a orar, a voz falava assim: fala na oração a tua necessidade. Minha filha sem fralda, sem leite, e eu sem saber o que fazer. Falei: pronto, agora acabou, agora eu vou morrer mesmo. Aí, através das orações, gente, era lindo. Um vizinho bateu na porta, olha só, comprei 2 pacotes de fralda para tua filha. Eu fiquei com o pacote de fralda parado na mão, sem entender, mas tudo bem, agradeci, falei, obrigado, que Deus te abençoe. E ali eu comecei a minha trajetória com o Senhor, em 2017. Aí começou a abrir uns bicos aqui, outros bicos ali, o pastor da igreja me ajudando, e eu indo levando com muita dificuldade. A minha filha mais velha na época também me ajudava, fazendo os biscates, ajudava também, mãe, vamos, a gente vai conseguir, vamos embora. Só que quando chegou em 2019, Deus me parou na terra. Por quê, irmão? Não existe o evangelho que você cria, existe o evangelho que Deus criou e você não vai mudar ele, tá? Não existe um evangelho para mim, um para você, não, é um evangelho para todos. E o evangelho é obediência, não adianta você querer mudar ele, porque ele não vai ser mudado. Isso é uma palavra que o Senhor deixou como orientação. A Bíblia era uma bússola para nós. Se a gente não quer errar, leia a Bíblia, que pede a Deus para esclarecer, para abrir teu entendimento, porque ele vai abrir. E eu comecei devagarzinho, né? Aí comecei a me envolver em eventos. Só que esses eventos, eles não glorificavam o nome do Senhor. Eu comecei a dar meu famoso jeitinho, porque, como eu falei, leia a Bíblia com a orientação do Senhor. Peça para Deus abrir teu entendimento, porque eu ficava naquela parte da Bíblia. Não sejais pesada os seus irmãos. Beleza. Mas tem hora que Deus te coloca no funil e Ele vai colocar pessoas do teu lado para te ajudar, sim. Só que também você precisa aceitar, entender e deixar Deus fazer. Porque muitas horas Deus vai te provar onde está a tua fé, onde está teu coração. Deus, ele não vai descer do céu, te pegar no braço, te sacudir e falar: minha filha, estou falando contigo. É você que tem que ter o discernimento de entender aquilo que está acontecendo, observar o seu tempo. O que está acontecendo com você? E em 2019, eu numa situação muito difícil, já toda endividada, que tentava dar um jeitinho daqui, dali, de lá, mas cada vez eu me enrolava mais. Uma colega minha que trabalha com evento chegou, postou sobre trabalho no carnaval. Aí eu falei com ela: poxa, eu quero, dá para tu segurar essa vaga para mim? Eu já tinha passado para Paracambi. Deus, ele fez com que eu fosse chamada na 7ª convocação, irmãos. 7ª convocação. Naquele mesinho, entre o Natal e o Ano, 19 de dezembro,
de 2018, a minha convocação saiu no Diário Oficial. Só que pensa, a pessoa foi atravessar a rua para comprar uma cartela de ovo, eu fui atropelada por um cachorro, acredite se quiser. Um cachorro que me jogou numa velocidade imensa no chão e eu quebrei o meu pé de uma maneira que eu não conseguia pisar no chão. Eu me apresentei assim, consegui assim fazer os exames admissionais, tive muita ajuda dos profissionais na época, foi uma clínica particular na Cimerô. Eu conheci a maioria dos médicos lá, todos me ajudaram, foram muita bênção. Até o laboratório trabalhou no dia de domingo para poder me dar o resultado do exame de sangue para eu poder levar, para eu não ser eliminada. E eu consegui me apresentar lá. Tive um problema, porque quando eu me apresentei, passei em tudo, que fui passar na médica, ela falou, você tá com o pé quebrado, não pode. Aí ela me descartou. Só que ela estava errada, porque o meu pé quebrado era um problema provisório. Eu tive que entrar na justiça de Paracambi para poder requerer o meu direito. Olha a luta. Entrei em Paracambi. Entrei, irmão, pensa num setor que Deus te colocou para que você ficasse invocando a glória dele todo o tempo, porque lugar abençoado me levou ao propósito de verdade. E em 2019, no carnaval, na sexta-feira de carnaval, a menina segurou para mim os 10 dias de carnaval, porque ia ter um evento na Marina da Glória, uma festa rave, que ia começar no dia 1º, e ela ia até o dia 10, tá? A gente ia receber a cada 12 horas R$ 70. Pega o código aí, quem tá ligado. Aí eu fiz a conta e falei, bom, pelo menos dá para eu botar a minha despesa dentro de casa. Minha filha mais velha ia vir para ficar com as minhas 2 menores. Ô mãe, a senhora vai, não fica preocupada que eu vou segurar as pontas aqui. Falei, beleza. Fui. Irmão, meu chefe me liberou, tu tem noção que ele me liberou, eu nunca pedi nada a ele, primeira vez que eu pedi, falei, pô, senhor tem como me liberar, vou trabalhar, não vou mentir pro senhor não, vou arrumar um dinheiro, tá, porque aqui não tá dando, muito pouco. Ele, não, vai lá, tranquilo, só não fala pra ninguém que eu te liberei. Tá bom, fui, ajeitei tudo de manhã, saí daqui, era mais ou menos umas 4h37 da tarde. Cheguei no sinal ali de Coelho Neto, desci da van, 5 horas da tarde, porque eu tinha que estar na Marina da Glória às 7 da noite. Quando eu fui atravessar, o carro me pegou. O sinal estava fechado, o cara achou que dava para ele passar, e assim, eu fui suspensa, irmão, com tudo. A sorte é que eu estava de tênis, de calça, então assim, não ralei muito a perna, mas eu fui suspensa e caí no chão. Nisso que eu caí no chão, eu vi o meu corpo no chão. Eu vi uma pessoa assim do meu lado, que eu acredito que era o próprio Deus, porque reluzia muito. Eu não consegui ver o rosto, eu só conseguia ver o brilho. E ele falava assim, tá vendo o que aconteceu? Aí eu olhava e falava assim, meu Deus, eu morri agora, como é que eu vou avisar meus filhos que eu morri? Como é que meus filhos vão ficar? Aí ele falava para mim assim, estou eu te dando uma última oportunidade agora, faça certo. E eu abri o olho no chão, Deus foi tão lindo, maravilhoso, que parou os fluxos dos carros, porque se os carros não tivessem parado, irmão, eu ia virar pizza no asfalto. E aí foi aquele movimento, pega ela, eu consegui sentar, mas eu já não andava mais. E me pegaram no colo, me botaram do outro lado, assim. Estava chovendo muito naquele dia, 1º de março de 2019. Pensa na água, eu entendo que essa água foi a renovação do meu espírito, do meu voto com Deus ali. E dali conseguiu ligar para minha filha e tal. Eu comecei o meu processo no hospital, porque eu quebrei os 2 últimos dedos de cada pé e o meu braço esquerdo,
ele esfacelou o cotovelo totalmente, tanto que todos que olhavam falavam assim, não vai ter jeito isso não vai emendar, não vai ter jeito mais. E aí eu perguntava, e falava, não, nada não, porque eu não conseguia ver, que eu não conseguia me mover, né? Aí eu comecei o processo, passei pelo hospital, fiz todos os exames, não deu nada. A queda na minha cabeça, né? Porque eu tive a queda da mesma altura, então tudo meu voou pelo lugar que eu estava, óculos, bolsa, cataram pela pista. E por eu ter batido a cabeça muito forte, que a minha cabeça quicou, né? Eu fiquei 3 meses sem conseguir pisar no chão, porque a minha cabeça doía muito quando eu pisava no chão. Mas o pior não foi a cabeça, o pior foi precisar de pessoas para tomar banho, beber água, fazer uma comida, fazer tudo, porque eu não ficava em pé, né? Eu engessei a parte dos dedos, o meu braço ficou com gesso 2 meses, então eu não tinha como fazer nada. E ali a pessoa que achava que era tudo no braço, tudo na força do meu braço, Deus começou a me mostrar que eu não era nada sem Ele e que eu ia depender dele para tudo. Só que esse tempo, né, começou a me dar uma certa revolta, até eu entender que era Deus. Fiquei 2 meses, minha filha me dava banho, me ajudava a botar roupa, era uma dificuldade. 2 meses. Quando passou esses 2 meses, eu fui no médico, comecei a fazer reabilitação. Acabou o processo? Não, porque eu comecei a encarar o INSS e muitas outras coisas mais que eu sempre tive medo. Mas, em 2019, depois desse acidente, que eu vi que não tinha como, porque assim as coisas apertaram de uma maneira, porque o INSS ele não é tão rápido, né? E eu com dificuldades aqui, eu chorando, eu cheguei aqui na minha cozinha, sentei na cadeira com muita dificuldade, falei agora, Senhor, como é que vai ser? Eu tenho 2 filhas menores, eu não tenho ninguém para me ajudar. Aí eu ouvi a voz de novo falando assim: é eu e você. Pega o telefone. Aí eu peguei o telefone. Eu vou te mostrar uma massa de suspiro e você vai começar a trabalhar com isso. Irmãos, sinceridade de coração, eu nunca gostei de cozinha. Eu não gosto de cozinha, de verdade. Mas tudo aquilo que eu falo que eu não gosto, que eu não quero fazer, é justamente aquilo que Deus me bota. É impressionante. E Deus falou: vou te habilitar na cozinha. Beleza. Abri a primeira massa que apareceu, eu comecei a prestar atenção naquilo ali. Aí Deus falou assim: agora eu vou te dar a tua. Só abrindo tua mente, agora eu vou te dar a tua. Pega o papel e caneta, eu vou te dar. E eu ali com dificuldade comecei a anotar. E Deus ele é tão fiel que ele pega pessoas para te levar ao propósito. Entra uma irmãzinha da igreja aqui para me ver como é que eu tava, a irmã. Pô, vamos começar a fazer suspiro, cara? Pô, eu já trabalho com festa, tu desenrola esses mantos aí de bolo na cozinha, esses negócios, esses mantos não é comigo não, me ajuda aí. Pô, vou encarar aí o negócio. Aí eu olhei para ela e falei assim, ah, tá. E a gente começou, sem eu saber de nada, a gente começou. Começamos a fazer e começou a aparecer encomenda. Só que eu vou entender que o propósito que Deus tem com você é com você. Ele vai te impulsionar, vai colocar pessoas no teu caminho para te impulsionar, mas é você. Aconteceu uma situação, né, comigo e com essa irmã, e eu falei assim, irmã, olha, infelizmente não tenho mais condições de continuar com você, mas que Deus te abençoe, tá? Que Deus te faça prosperar, e eu continuo o meu caminho aqui e eu continuo o seu. Beleza. E assim foi. Aí eu falei, como é que eu vou modelar? Porque eu tinha dificuldade de modelar, que eu não conseguia espremer, né? Eu suspiro a modelagem. Aí a minha filha mais velha, mãe, eu vou te ajudar, eu vou modelar. E aí minha filha começou a modelar, a gente começou a postar, a gente começou do zero em 2019.
do zero, sem nada. A gente não tinha material, não tinha nada. E aí, assim, a gente trabalhando, comprando, postando e vindo encomendas e a gente fazendo. Só que no meio de 2019 eu comecei fazer uma oração, onde essa oração ela perdurou 2 anos da minha vida. Eu falando, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não sei me mover, eu não sei falar, eu não sei o que o Senhor quer. Eu quero descobrir quem eu sou no reino. O que que eu sou? Qual é a minha importância para o Senhor? O que que o Senhor quer de mim? Porque eu te peço perdão, me perdoa, porque assim, me doía tanto quando Deus começou a ministrar no meu coração, né, sobre a palavra, começou a vir assim, né, porque eu comi a pérola dos porcos, eu voltei, eu retrocedi naquilo que Deus, né, tinha me dado, tinha me ensinado. E aquilo eu sentia como se eu tivesse pego Jesus e colocado ele na cruz de novo. Era uma coisa que eu sentia, que eu tinha muita dor. Era muita dor, eu não conseguia nem expressar essa dor. E eu falei, Senhor, me perdoa. Se tiver minha oração era assim, se tiver uma forma que eu possa remir tudo isso que eu fiz, remir esse tempo que eu não te louvei, que eu não bendice o teu santo nome, que eu te pisei, que eu te maltratei, que eu te coloquei na cruz de novo, me dá essa condição. E era uma oração desesperada, irmãos, que era uma dor, eu não conseguia falar isso com ninguém. Eu não tinha coragem de chegar para alguém e expor aquilo que eu estava sentindo, e aquilo me doía mais ainda. Porque a gente vem de uma religiosidade e nem todo mundo está preparado para ouvir esse tipo de coisa. E eu comecei a fazer essa oração e pedir ao Senhor para que Ele me ajudasse, se tivesse propósito, para Ele colocar. Até que um dia o próprio Deus falou assim: Filha, você é importante para mim. Eu preciso de você. Porque a gente aprende, né, na igreja que Deus não precisa da gente, é a gente que precisa dele. Negativo. Deus precisa de nós, sim. Nós somos importantes porque se ele não precisasse de nós, né, a gente não ia precisar mostrar o nosso testemunho para o povo de fora, porque ser crente dentro da tua casa é uma maravilha. O problema é ser do portão para fora, que você tem que dar testemunho daquilo que Deus fez e faz na tua vida, né? E aí Deus falou isso comigo e eu falei assim, mas como? Se eu sempre aprendi que o Senhor não precisava da gente. Aí ele falou, sabe esse tempo que você passou no Espiritismo? Foi com a minha permissão, porque você é escolhida minha desde o ventre. Tua mãe me entregou você. E tudo foi permissão para que eu pudesse te usar dentro daquilo que eu quero. O diabo teve que pedir permissão a mim e eu concedi para que você fosse moldada dentro do que eu quero. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a mudar a minha oração e falei, Senhor, envia uma pessoa. Eu só quero uma. Porque, irmão, pensa na pessoa que não... Amizade era o fiasco. Todas as pessoas que chegavam perto de mim era para tirar alguma coisa. E assim, nunca tive muita coisa. O que eu tinha muito mesmo era dinheiro. Que saiu o diabo nunca me deixou faltar. Mas o resto, né, não. E só parecia gente para me tirar, para me absorver. Eu nunca tive uma amizade sincera na vida. E aí eu pedi ao Senhor, fiz uma oração. Ô Senhor, eu só te peço uma amizade sincera, uma pessoa que me leve ao propósito daquilo que o Senhor tem na minha vida. Uma pessoa que me ajude a guerrear as minhas guerras, que me ensine a guerrear as minhas guerras, porque eu sei que as minhas guerras sou eu mesmo que vou ter que pelejar debaixo da sua ordem, da sua vontade, seu querer. Mas eu preciso entender. E eu fiquei 2 anos orando assim, irmão. Fiquei 2019, 2020, final de 2020, eu já estava quase morrendo na guerra, porque eu passava por
por situações aqui dentro de casa, do diabo pegar o pescoço da minha filha e vou matar, vou matar, vou matar, e eu ficar de meia-noite até 5 da manhã na guerra, e era quase todo dia assim. E eu falava, não estou aguentando mais. Em 2021, eu já mudei o ritmo da oração. Eu falei, Senhor, a tua palavra diz que se um servir em sinceridade a casa, pode se estender aos restantes. Então eu falo, eu entrego, se o Senhor puder, pela tua graça e pela tua misericórdia, só permitir que eu entre no céu. Eu não quero galardão, eu não me preocupo com isso, eu não quero nada disso, eu só quero entrar. Eu não quero passar a eternidade no inferno, porque a eternidade eu entendo que não tem fim e não vai acabar. Eu só peço que o Senhor tenha a misericórdia da minha vida e me limpa de maneira tal que me permita, me prepare e me leva, mas que o alcance da salvação seja estendida para as minhas filhas. E eu creio que foi o Senhor que me deu, então o Senhor vai tomar conta, porque eu não tenho quem tome conta, mas eu não posso ficar me preocupando com isso. Eu tenho certeza que o Senhor cuidará do melhor. Eu comecei a entregar a minha vida nas mãos do Senhor e as minhas filhas também, achando que eu já estava no fim, que nada ia acontecer. E 2020 passou, 2021 chegou e nada. Quando foi em 2022, eu falei, Senhor, eu não te peço mais nada, só peço que me prepare, me leve, porque eu não estou suportando mais. E eu te peço, não me permita sucumbir, não me permita voltar, não me permita voltar, por favor. Minha oração só era essa, não saía mais nada, irmão, era só isso. E cada vez mais apertado, 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 e nada acontecia. E as situações espirituais, e ninguém ajudava, e eu sem ninguém para falar nada. Quando foi em 2022, Deus me presenteou com uma amizade que eu vou entender, e também vou falar de experiência para vocês. Respeite o tempo do Senhor, porque vão ter pessoas que vão passar na tua vida só para fazer você chegar ao propósito. Vão ter pessoas que vão chegar e vão ficar. Vão ter pessoas que vão chegar e não vão suportar e vão sair. Mas está tudo bem. O tempo ele é do Senhor. E essa irmã, ela me ajudou muito. Porque se hoje eu estou aqui, foi ela que me fez trilhar esse caminho. Porque ela chegou para mim e falou assim, Miriam, você pode não estar vendo nada, você não tem noção do que Deus tem através da tua vida. Deus te chamou para fazer coisas grandes, você nem imagina. E eu dentro de mim ficava assim, irmã, tu não tem noção do que eu passo, mas eu não posso te abrir porque tu não vai entender. E ela começou, até um dia que eu, dentro da igreja, Deus tomou ela foi visitar a igreja nesse dia, Deus tomou ela veio da marcha, na marcha, lá na frente, até onde eu estava na porta e falou, sou eu, Senhor, que falo contigo. Eu me apresento hoje na tua vida. Hoje muda o teu cenário. Só te peço que você me ouça. Esteja atento aos meus sinais. Eu falei, glória, tudo bem. E ali começou, irmão. Comecei o processo dentro da própria igreja mesmo, porque Deus criou uma zona de expulsão para mim. E eu sem entender, porque eu cheguei ao ponto de estar comparando o centro de macumba melhor do que a igreja. Só que eu vou te falar uma coisa, Deus ele conhece o teu limite, e para ele extrair o melhor perfume de você, para ele extrair o melhor azeite, tá? Ele vai te colocar no teu limite. Deus ele te coloca no teu limite. E aí eu falei, Senhor, eu não suporto mais essa situação. O diabo, eu sei como ele é mentiroso, eu sei como ele trabalha. Minha alma eu não vou dar para ele, mas
eu não quero mais, eu não vou ficar mais aqui. E saí da igreja, fui para casa. Quando cheguei em casa, essa irmã me liga de novo. Miriam, vem aqui que eu quero falar contigo, tem um negócio aqui para você pegar, beleza. Quando eu cheguei lá, a irmã abriu o portão, Deus já tomou ela lá no mistério, no portão, já veio já entregando o rolo e falou: eu, o Senhor, permito que você se retire hoje. E hoje começa a minha caminhada mais estreita, eu e você. E aí Deus começou, através dessa irmã. Eu conheci uma pastora que ia dar o projeto, né, o projeto Girassol, na igreja dela. E aí essa irmã me levou, e lá eu conheci a pastora Alexandra, que é a, né, do Mulheres com Espada, nossa pastora aí. E ali Deus começou a me lapidar, a me mostrar o que ele queria de mim. Porque, irmão, pensa na pessoa que não sabia orar, que não sabia como é que se chegava ao Senhor, como é que fazia. E assim, eu vou te falar, a oração não tem modo. Oração é intimidade. Você vai criando conforme você vai criando vínculo, conforme você vai fazendo. Deus ele vai colocando na tua boca e você vai trazendo, você vai fazendo. Não tem uma forma direitinho de como orar. A oração que Deus recebe é aquela oração sincera, onde está alinhado teu coração, tua mente, tua boca, entendeu? Tudo tem que estar alinhado, porque se não tiver alinhado, não é oração. Tem que ter um alinhamento. Você não pode estar falando uma coisa pensando em outra. Não é oração. E o teu coração está desejando outra. Tem que estar tudo na mesma concordância. E o Senhor, ele foi fazendo na minha vida. Apresentou para mim uma pessoa que entrou na minha guerra, que me ensinou a guerrear, que foi me trazendo para dentro dos propósitos do Senhor. E hoje eu te falo de experiência. Não se preocupe com o tempo, porque, como eu disse, o tempo é do Senhor. E Deus, ele te lapida. Analisando o tempo que eu fiquei, 2017 até 2024, agora, fazem 7 anos que eu reconheci a Cristo. Em 2019, para 2019, até agora, 2024, são 5 anos. Então, Deus, ele faz da forma dele. Eu achei que eu não ia suportar, eu achei que eu não ia conseguir, mas Deus, ele tem as formas dele se apresentar. E hoje eu vivo da providência do Senhor. Deus é minha providência. Eu falar, Senhor, te apresento essa conta, e bota a conta para cima, Senhor, eu tenho isso aqui para pagar até tal dia. E o Senhor brada. Aparece, irmão, dinheiro. Uma pessoa me abençoa, aparece um biscate, mas. E assim Deus tem feito na minha vida. Porque se eu não tivesse obedecido os comandos que na minha cabeça eram doidos, eram coisas que eu ouvia que eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E eu, mesmo no medo, eu fazia, eu não estava aqui hoje. Porque as coisas do Senhor, ela não tem explicação. Não procura explicação, não procura embasamento para as coisas do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é novidade de vida. Ele se renova todo dia. Então, se a gente não der essa permissão para o Senhor, ele não tem como se apresentar para a gente em novidade de vida. Se tudo a gente quer explicação, Deus ele não se explica. Ele simplesmente ele faz para a manifestação da glória dele. Quem diria que eu ia estar aqui hoje, né, falando para várias pessoas sobre isso. Mas eu agradeço porque o Senhor se manifestou o tempo todo na minha vida, né? Vem me trazendo a cura, vem me trazendo o alinhamento e vem fazendo conforme Ele quer. E hoje eu agradeço a Deus por esse tempo na minha vida, porque Ele tem feito coisas extraordinárias
vou te falar, obedecer não é fácil, porque a obediência, ela gera confronto, conflito. Você vai sempre na contramão daquilo que você gostaria e queria fazer. Mas ele vai te mostrar que ele faz. É assim na minha vida e pode ser na tua também. Basta só você querer e permitir que ele faça. Porque assim como ele me tirou de lá 25 anos, porque eu não via mais como sair, né? Todos têm a oportunidade de sair também. Basta que queiram, que dê o primeiro passo, dá o primeiro passo para o Senhor e segura nas mãos dele e deixa que o resto ele tudo fará, porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso e aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E eu agradeço, Deus colocou na minha mão a doce momento que até hoje, né, tá aí para honrar a glória do Senhor. Eu estou num momento de transição nesse campo, mas Deus tem operado, Deus tem trabalhado em vidas através, né, da doce momento, porque, irmão, você tem que lutar na guerra com a arma que você tem. O Deus colocou na cozinha. Tá difícil com a família, tá tendo algum empecilho com o esposo. Vai fazendo a comida e vai orando, vai botar a comida do teu filho, vai profetizando em cima, vai pedindo o que você quer para o Senhor em relação ao teu filho, teu marido, tua casa, tua vida. Vai falando, porque eu estou falando para você aquilo que eu vivo, aquilo que eu passo. Porque muitas vezes você é provado para ser aprovado, porque você fala que Deus faz, você vê o testemunho dos outros, mas nos outros funciona, em mim não. Funciona, amado e amada, funciona, é só você executar. Porque testemunho é aquilo que você passa, aquilo que você está contando, você passou. Quando você conta um testemunho dos outros, já não é testemunho, é história. Então eu te convido hoje a ter o teu testemunho de vida com o Senhor. Seja em que base for, em que área for, mas se permita, deixa Deus fazer do jeito dele. Sai da frente, se entrega na mão dele e confia. Porque o propósito de Deus não é que você morra, mas sim que você seja reconhecida pelo que ele fez através de você e em você. Então, deixa Deus fazer. E eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Que isso, eterno. Ó, tem mais coisa para tu revelar aí, hein? Que você não revelou, hein? Eita glória! Deixa Tem mais coisa para revelar, né? Miriam, encontrei Miriam numa fase da vida dela, né? Ela mesma testemunhou através de um projeto que foi bênção, né? Eu ministrava aulas nesse projeto, uma bênção, onde tem edificado também muitas mulheres. E através dessa conexão, né? Ela foi aluna, foi minha aluna também. E Deus, ele faz conexões, né? Deus nos coloca em lugares certos, com pessoas certas, para nos projetar, para Deus nos colocar nos lugares onde ele já determinou para nós, né? E através dali, quando o Senhor me deu esse projeto, né, Mulheres com Espada, porque eu nunca pedi projeto ao Senhor, nunca almejei projeto, né? Eu estava um dia na sala da minha casa e o Senhor falou, pega o caderno e a caneta, porque hoje nasce um projeto. E eu falei, Jesus, que projeto é esse? E o Senhor repetiu novamente, pega caderno e caneta, porque hoje nasce um projeto. E ali o Senhor foi me dando as coordenadas de como seria esse projeto, quem seria as pessoas que seriam ministradas nesse projeto, qual era a visão, qual era o objetivo, e eu fui seguindo os comandos do Senhor. Foram mais de 6 meses sentada na minha sala, muitas das vezes sem dormir, só levantava daqui para tomar um banho, ou para ir ao banheiro. Quem trazia comida, café, né, alimento para mim, muitas vezes foi minha filha, foi meu esposo. Existe um preço que a gente paga, uma entrega que a gente entrega mesmo ao Senhor, uma obediência,
As pessoas olham, né, julgam, falam, mas elas não conhecem os bastidores de como foi, de como nasceu. E quando Deus me deu o direcionamento desse projeto, o Senhor me deu o nome de 7 mulheres, né? Eu conheço muitas pessoas. Se eu fosse abrir o meu WhatsApp aqui agora e mostrar para vocês, eu tenho quase 4.000 contatos no WhatsApp, fora as redes sociais. Então eu conheço bastante gente. E eu falei, Jesus, quem são essas mulheres? Porque eu conheço muita gente, mas eu sei que o Senhor não erra. O Senhor tem propósito. Então, me fala o nome dessas mulheres. E Deus me deu o nome de 7 mulheres. E eu fiz prova de Deus, porque tudo aquilo que eu faço prova dele. E o Senhor me deu 7 nomes, e o nome de Miriam era um deles, né? E eu fiz prova e falei, Senhor, se é tu que está nesse mistério, se é o Senhor que está nesse projeto, que o Senhor venha se apresentar para as 7 que foram convidadas. Da mesma forma que o Senhor se apresentou para mim, o Senhor se apresenta para essas mulheres. E Deus se apresentou. Quando eu a convidei, eu me lembro que ela passava o WhatsApp toda hora para mim e falava assim, tem certeza que sou eu, a improvável? Tem certeza que Deus me chamou? Mas por quê? Ela olhava para ela se achava indigna. Ela olhava para ela e se achava desmerecedora. Ela olhava para ela e se achava incapaz. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu, Miriam? Cheio de marcas, cheio de feridas, cheio de problema, cheio de coisas, né? Nós fazemos isso quando o Senhor nos chama. Quando o Senhor fala assim, eu tenho uma obra contigo, eu te chamei para as nações, eu te chamei como profeta, eu te chamei como uma pastora, uma missionária, uma diaconisa, eu te chamei como uma mulher de cura, eu te chamei uma mulher para ser libertadora, eu te chamei para ser empreendedora, eu te chamei para ser uma escritora, uma palestrante, uma voz minha profética nesse tempo. A gente olha para nós e fala assim, isso não é para mim. Aí eu digo para você nessa tarde, né? Nesse dia, Deus erra naquilo que ele faz? Não. Deus erra. Deus nunca vai errar. Deus nunca vai errar. E aí eu falei assim, Deus mandou te chamar. O teu nome está aqui. E aí as 7 vieram no dia combinado. E ali Deus começou o projeto. Então, se hoje existe um projeto aqui, ele ainda é um bebê, vai fazer 2 anos. Mas eu já venho trabalhando com mulheres há muitos anos, por detrás dos bastidores. Depois Deus me botou para frente, né? Porque eu trabalhava com muitas pessoas e Deus falava assim, não é com elas, o negócio que eu tenho é com você. Então a gente precisa estar com os nossos ouvidos sensíveis e ouvir o que o Espírito Santo, o Senhor, nos fala. Não é sobre um monte de gente, não é porque todo mundo está fazendo, não é sobre isso, é sobre o comando que você recebeu do Senhor e nós precisamos ser o quê? Submissas, obedientes e seguir aquilo que o Eterno nos direciona. Então eu ouvi a voz do Senhor, né? E quando ela chegou à minha casa, para ser uma dessas mulheres, a serem tratadas, lapidadas, alinhada, ativada, habilitada pelo Senhor, foi processo, irmão. Não pense você que, como ela mesmo disse, testemunhou, quando nós reconhecemos a Cristo, levantamos a nossa mão para Deus, não é? Passamos pelo batismo, começamos uma nova caminhada com Cristo, não para aí. Precisa uma entrega, precisa uma busca, precisa um processo de libertação. A pessoa precisa ser discipulada, a pessoa precisa ser tratada. Não é simplesmente pegar, colocar a pessoa no banco de igreja e acabou. Não, eu preciso tratar daquela vida. E ela foi tratada. Ela passou momentos de libertação, ela passou por muitas coisas. E o Senhor foi fazendo caminho comigo, com ela, né? Coisas que eu nunca soube da vida dela. O Senhor revelava e eu conseguia entrar na intimidade dela, coisa que ela nunca falou para ninguém. Então Deus foi revelando, eu fui entrando e nós fomos fazendo o caminho. Então, se hoje ela chegou aqui, mérito não é meu, mérito é do Senhor, porque é o Senhor que faz. Eu deixo testemunhado aqui a minha fala, porque falas são decretos e os anjos do Senhor, eles recolhem as nossas falas. O que eu faço não é sobre mim, é sobre o que o Eterno libera sobre mim. Eu sou ferramenta. Entende isso, em nome de Jesus? A vanglória, o louvor, essas coisas não sobem à minha cabeça, graças a Deus, porque eu sei de quem é.
é do Senhor. Então eu na terra aqui sou ferramenta para ser usada por Ele. Entenda isso, ferramenta. Ferramenta é usado por alguém. Alguém está manuseando uma ferramenta. Ou o empregador, ou o trabalhador. Alguém está usando. Quem usa a minha vida é o Senhor. Então, se hoje ela está aqui, uma mulher testemunhando, vivendo os processos de experiência com Deus, uma mulher que tem empreendido, né, aquilo que o Eterno revelou para ela. Deus deu um segredo de um doce, de algo para ela. Mulheres que estão nessa live, que vão assistir depois, ou que estão aqui, que querem empreender, que querem abrir um negócio, que querem ser donas, né, do seu trabalho, não trabalhar mais para as pessoas, mas trabalharem para vocês. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça aquilo que ele fala contigo, ouça os comandos que ele dá. Talvez você olhe e você ache pequeno. Talvez você olhe e fale assim, ninguém está vendo, ninguém está dando crédito, ninguém está me procurando, mas você tem uma palavra, você tem uma direção, e quando o Senhor está no negócio, vai acontecer, já está acontecendo. Então nós precisamos crer. Então hoje ela faz um caminho, né, daquilo que o Senhor fez e continua fazendo na vida dela, ainda tem um caminho a percorrer, ainda tem testemunhos a ser concretizados, ela ainda está no caminho do milagre, ela ainda está no caminho do testemunho dela, falta bem pouco para ela acabar de testemunhar e fechar a história da vida dela, né? Posteriormente ela vai voltar na live novamente para contar o que Deus está fazendo nesse tempo. Nesse tempo aqui, Deus não está calado. Deus não está dormindo, porque Deus não dorme, né? Deus não pestaneja, Deus não dorme. Deus tem um controle de tudo. Deus continua fazendo movimento na vida dela. E vai chegar um tempo, não vai demorar muito, ela vai voltar para testemunhar o que Deus está fazendo nesse período aqui hoje, agora. Entendeu? Porque o céu está em movimento, né? Você que está aqui, você também está nesse movimento. Porque o tempo que você parou para estar aqui, ou que você vai parar ainda para estar aqui posteriormente, Deus vai falar contigo, e o movimento das rodas do Senhor está em movimento. Sua vida nesse momento está em movimento. Coisas estão sendo liberadas sobre você nesse momento, né? Palavras estão sendo liberadas, caminhos estão sendo abertos, né? Acessos estão chegando a você. Quem tem olhos espirituais está vendo. Quem não tem, creia. Creia, porque eu preciso manifestar a minha fé. Então, nessa tarde, nesse dia, que você seja abençoado, você seja edificado. Uma pessoa que está aqui nessa live, que testemunhou, né? Que cresceu com Cristo, um certo tempo se afastou, né? Com permissão do Senhor, precisou ir, né, para o Espiritismo, servir ao Espiritismo durante 25 anos, né? Para conhecer, para saber como era, né, para que hoje Deus levantasse ela como uma libertadora, como uma pessoa de intercessão, como uma pessoa de oração, uma mulher de submissão e obediência ao Senhor. Então, ouve-se uma história. As pessoas olham para a gente e julgam a gente pelo nosso passado. Elas não conseguem enxergar ou não querem enxergar aquilo que nós somos hoje em Cristo, aquilo que Deus está fazendo hoje na nossa vida, o testemunho que eu tenho dado hoje na minha vida, qual tem sido, né? Qual tem sido o testemunho que você tem dado, né? Quando eu convido mulheres para estar aqui testemunhando, a minha história escreveu Jesus, é para que elas venham testemunhar ao mundo, as pessoas que serão alcançadas, aquilo que Deus fez e continua fazendo na vida delas. Nós precisamos declarar às nações, nós precisamos falar aquilo que o Senhor fez e continua fazendo na nossa vida. Porque nós estamos vivendo um tempo do Evangelho, que as pessoas não creem mais no poder de Deus. As pessoas não creem mais na manifestação do Eterno. As pessoas acham que quando a gente vem aqui contar um testemunho, é uma história da carochinha, é uma história contada de alguém, ou algo que foi inventado. Não, é vivido. Alguém está passando pelo processo, alguém passou pelo processo, alguém passou pelo deserto, alguém passou lá no Vale dos Ossos Secos. Alguém está passando nesse momento numa situação, mas que lá na frente você vai poder abrir a sua boca para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus se agrada daquele que é grato. Deus se agrada daquele que tributa. Deus se agrada daquele que reconhece a glória, a honra e o louvor. Não é nossa, amados.
é do Senhor. É muito fácil eu dar mérito para homens. É muito fácil eu reconhecer pessoas, mas eu preciso reconhecer, em primeiro lugar, o autor e consumador da minha e da sua vida, que é Cristo. É o Senhor. Se hoje você está aqui, se hoje nada te aconteceu, se você respirou, se você acordou, se você se alimentou, se hoje você tem uma empresa, se você tem um trabalho, se você tem um sustento, se você tem uma família, porque foi o Senhor que te deu e é o Senhor que te sustenta. Então, nessa tarde, nesse dia, fica com essa palavra, fica com esse testemunho, compartilha na vida de alguém, envia para alguém, edifica a vida de alguém, seja um mensageiro de Cristo, seja um embaixador de Cristo hoje, declarando, enviando, falando das boas novas do Senhor. Tem gente que fala que testemunho não é palavra. Claro que é palavra, porque um dia ela ouviu a palavra e através da palavra foi manifesto milagre na vida dela, foi manifesto libertação, foi manifesto a glória do Senhor. Como é que testemunho não é palavra? Claro que é palavra. Porque um dia ela foi alcançada pela palavra, a espada de Deus, que é a palavra de Deus. Então, testemunho é palavra, é edificação, é testemunho, é cura, é libertação. Creio que pessoas que estão aqui, eu vi nos comentários pessoas dizendo assim, meu Deus, parece que ela está falando da minha vida. Teve uma irmã que escreveu aqui, olha, parece que está falando da minha vida hoje, o que eu estou vivendo. Para você ver, não existe acaso, não existe coincidência, existe propósito, existe resposta, existe sinais de Deus. Então, nessa tarde, recebe sinal, recebe resposta, recebe cura, restituição, o movimento das águas nessa tarde. Amém? Obrigado você que esteve conosco aqui. Obrigado, Miriam, por compartilhar, por estar a disponibilidade do reino. Eu sei que às vezes dá vergonha, dá medo, a gente fica tremendo, eu também fico, né? Porque a gente tem um temor e um tremor ao Senhor, a gente sabe que não é nós que fazemos, mas é o Senhor. Mas agradeço todos vocês. Próxima quarta-feira nós estamos aqui às 3 horas da tarde, marca alguém, chama alguém. Quarta-feira que vem, quem vai estar testemunhando será eu. Vou começar a contar o meu testemunho do comecinho da minha vida. São muitos testemunhos que eu tenho. Eu já numerei aqui alguns testemunhos, né? Mas eu sei que tem muitos mais. Tem mais de 30 testemunhos e experiências com o Senhor. Então, quarta-feira que vem eu vou estar aqui testemunhando o começo da minha caminhada, as minhas experiências com Deus para edificar e alcançar a tua vida. Amém? Então, Deus nos abençoe. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, o horário que você vai estar assistindo essa live. Amém? Amém. Tchau. Deus vos abençoe.